Uma das cores é o verde. O verde é uma cor que passa o simbolismo de natureza. Então toda vez que a gente está na mata e tudo mais, a gente se sente bem, então a gente se sente em paz, então passa a sensação de repouso. Então quando a gente está nesse local, normalmente a gente tem um sentimento de esperança, de bondade. Então a natureza, ela passa esse sentimento. Nas imagens que vocês podem ver, ela passa tanto a floresta, quanto peguei o exemplo de um logo, uma logomarca que passa esse sentimento de comunhão, de família, de bondade, de esperança, de futuro, né? Esse é o verde. O violeta é uma cor que passa o valor simbólico de decepção. Daí alguém olha assim, às vezes pode passar isso também. Voo, lágrimas, ansiedade, depressão, mas também misticismo. Então a gente consegue ver na flor, por exemplo, uma coisa bonita, e o roxo, o violeta, ele passa uma coisa diferente. Daí alguém assim, como assim roxo? Mistério. Então a gente consegue ver o mago Merlin ali, ou talvez algumas religiões, ou até mesmo credos que usam o roxo como a cor do equilíbrio. Então, o equilíbrio das forças. Então, por isso que o roxo, se a gente olhar no ciclo cromático, ele não é nem vermelho e não é nem azul, ele não é nem quente nem frio, ele é o meio. Então, o meio é o equilíbrio. Então, daí utiliza o simbolismo do misticismo. Daí o valor psicológico também é sonho, ansiedade. Se a gente pensar na noite, no início da noite, o céu não fica preto. Ele está meio roxo, meio azulado, assim. Por isso que passa esse sentimento. As cores no mundo, elas também passam sentimentos e sensações. Então, de acordo com a região do planeta, a cor muda. Então, pela incidência da luz solar, quando, por exemplo, a gente está mais próximo da linha do Equador, né, as cores são mais alaranjadas, são mais quentes. Então, se a gente pegar o exemplo da imagem, Nordeste brasileiro. Quanto, da mesma forma, se a gente for para o Polo Norte ou Polo Sul, é uma região mais fria. Dessa forma, as cores são mais frias, são mais azuladas. Eu peguei uma foto aqui da Suíça. Além disso, cada pessoa vê a cor de forma diferente. Já foi estudado que, de acordo com a região onde a pessoa mora ou nasceu, facilita a visibilidade de alguns tons. Isso é claro que não é uma regra, depende muito de cada caso. Mas se a gente pensar em alguns exemplos, fica mais fácil de entender. Então, por exemplo, moradores da Amazônia veem muito mais tons de verde. No meio da mata, a gente olha, quem é de fora, né, é tudo verde. Só que eles conseguem perceber nuances de verde. Então, se a gente pegar, por exemplo, um guia que é indígena, ele está mais acostumado às nuances das cores da mata. É diferente de alguém que veio de fora. Da mesma forma, moradores do Polo Norte veem mais tons de azuis, né, e cinzas, que não é tons de gelo, não é tons de branco, é tom de azuis e cinzas. Que daí no meio do gelo a gente consegue perceber alguma coisa diferente. Pensem como se fosse um guia e um turista. O turista ele não consegue perceber a geleira. Já o guia ele consegue perceber alguns detalhes pela cor. Um exemplo famoso é quando a gente chega, por exemplo, no deserto. Então tem o guia no meio do deserto, tá tudo meio amarelo, meio alaranjado, e daí você tem uma sensação de tontura, e daí desequilíbrio. Até a gente vê muito em desenho animado, né? Então pessoas que têm uma sensação de quase que desmaio por causa do calor, é claro, do Egito, mas também por causa da cor. Então existe um sentimento, uma sensação, quando a pessoa está na mesma cor, de desequilíbrio. A gente perde a noção de chão. Então, um exemplo é no deserto, quando a pessoa está com calor, naquele amarelo, naquele chão meio movediço, né? E então isso dá uma sensação de desequilíbrio. Então, moradores de um deserto, por exemplo, eles conseguiriam perceber as dunas, as nuances da cor da duna. Uma coisa que a gente precisa estudar, que é bem interessante, é como combinar essas cores. Como que eu vou juntar uma cor com a outra? Como que eu vou casar uma cor com a outra? Quando a gente fala disso, é mais fácil pensar quando a gente combina uma roupa. Mas isso acontece o tempo todo. Na direção de arte é muito comum o estudo dessa área. E daí, justamente por causa desse estudo, as pessoas conseguem diferenciar e juntar. Como que eu consigo combinar uma cor com a outra? Existem algumas técnicas de combinação de cores, de acordo com o ciclo cromático. Então a gente chama isso de harmonia de cores. Então existem algumas combinações. A primeira combinação que a gente vai ver é a combinação de cores primárias. Então pensando sempre no ciclo cromático,
você escolhe as 3 cores primárias. Elas têm um equilíbrio entre si, uma harmonia. Então, esse equilíbrio, quando a gente vê numa foto, num desenho, num filme, numa série, até mesmo numa roupa, a gente tem uma sensação de que a cor ela está boa. Então, isso a gente chama de harmonia, né? Na combinação análoga, é diferente da primeira. Análoga, a gente pega uma parte do círculo cromático. Então, é como se fossem as cores primas. Não é primárias, as cores que são próximas. Então, por exemplo, eu quero fazer uma combinação de cores quentes. Então eu pego um exemplo, um laranja, um amarelo e um laranja amarelado. E daí isso combina, fica harmônico, né? Então, harmonia de combinação análoga. Existe também a combinação de cores secundárias. Então, da mesma forma que a gente viu a combinação das primárias, só que a gente gira o círculo cromático, e em vez de escolher as primárias, a gente escolhe as secundárias. Elas se combinam entre elas, porque elas têm um equilíbrio também. Vou pegar um exemplo que eu coloquei aqui, que é um verde, e daí no outro lado do ciclo cromático ele tem o laranja e combina com o violeta. Então essas cores elas têm uma harmonia em 3 cores. A quarta combinação é de cores complementares. Então quando você tem uma cor numa parte do ciclo cromático, pega o lado oposto daquela cor, é uma cor complementar, ela complementa, ela equilibra. Então, por exemplo, eu coloquei um amarelo que combina com violeta. Se a gente pegar o azul, combina com o vermelho. Se pegar, por exemplo, o verde, combina com laranja. E todas as cores, então, ela tem uma cor que é complementar. É o outro lado do círculo cromático. A gente pode fazer vários testes com isso. A quinta combinação é de cores decompondo uma cor complementar e 2 análogas. Então você, por exemplo, pega uma cor amarela e pegaria o violeta. Só que em vez de pegar o violeta total, que está na mesma posição do lado oposto, pega 2 cores que são análogas ao violeta. Então essas 2 cores combinadas com o amarelo, por exemplo, elas combinam. Então a gente chama isso de tríade.